O silêncio depois da explosão é sempre o pior. Naquele vale apertado dos Apeninos, a apenas 12 quilômetros de Montese, o som da artilharia alemã ainda ecoava pelas montanhas quando os primeiros flocos de neve começaram a cair sobre os corpos imóveis. Era março de 1945 e o inverno italiano não perdoava ninguém. Sargento Paulo Mendes da Silva, de Belo Horizonte, estava enterrado sob destroços de uma casa de pedra que desabou durante o bombardeio. Ao lado dele, o cabo Antônio Ferreira, gaúcho de Santa Maria, sangrava pelo ombro esquerdo. Mais adiante, parcialmente coberto pela lama congelada, estava o soldado Jonas Oliveira, cearense que havia prometido à mãe que voltaria vivo. Os três faziam parte do 2º Pelotão, primeira companhia do 6º Regimento de Infantaria da Força Expedicionária Brasileira. E naquele momento, para todos os efeitos oficiais, estavam mortos. A patrulha de reconhecimento americana que passou 2 horas depois viu apenas destroços, sangue e silêncio. O relatório foi claro. 3 Brazilian soldiers, presumed KIA. Mortos em ação. Mas a guerra tem maneiras estranhas de escrever suas próprias histórias. E aqueles 3 homens estavam prestes a protagonizar uma das mais extraordinárias sagas de sobrevivência, coragem e humanidade que a campanha italiana já testemunhou. Se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Aperte o sininho para não perder nenhuma história incrível da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. E deixe seu comentário. Você conhecia essa história? Alguém da sua família lutou na FEB? Vamos construir juntos a memória desses heróis brasileiros. A Força Expedicionária Brasileira havia chegado à Itália em setembro de 1944, depois de meses de treinamento que muitos consideraram insuficiente. Eram mais de 25 mil homens, vindos de todos os cantos do Brasil, a maioria sem nunca ter visto neve, sem nunca ter enfrentado combate real. Os americanos da 5ª Divisão de Infantaria os receberam com educação, mas também com ceticismo mal disfarçado. Um oficial americano comentou em seu diário: "Parecem bons rapazes, mas será que aguentam o frio e o fogo alemão?" Os alemães, por sua vez, não escondiam o desprezo. Relatórios de inteligência da Wehrmacht, capturados posteriormente, revelavam que os comandantes germânicos consideravam os brasileiros tropas de segunda linha, úteis apenas para ocupar setores calmos, enquanto as verdadeiras forças lutavam nas áreas críticas. Essa subestimação seria um erro fatal. Em março de 1945, a FEB já havia provado seu valor em Monte Castelo, Castel Nuovo, Montese. Mas a guerra cobra seu preço em vidas, e cada patrulha, cada avanço, cada posição defendida significava brasileiros feridos, capturados ou mortos. O sargento Paulo Mendes tinha 28 anos e era professor primário em tempos de paz. Antônio Ferreira, 24, trabalhava na estância do pai. Jonas Oliveira, apenas 22, era lavrador no sertão cearense. O que os unia não era apenas o uniforme verde-oliva fornecido pelos americanos, mas algo mais profundo, a necessidade de provar que o Brasil merecia respeito. Eles sabiam das dúvidas, sabiam dos olhares condescendentes, sabiam que precisavam ser 2 vezes melhores para serem considerados iguais. Naquela manhã de março, quando receberam ordem de fazer reconhecimento em uma vila abandonada, suspeita de abrigar franco-atiradores alemães, os 3 não hesitaram. Paulo checou seu rifle M1 Garand. Antônio ajustou as granadas no cinto. Jonas conferiu a munição. O tenente americano que coordenava o setor disse apenas: "Be careful out there, boys." Cuidado lá fora. Eles sempre eram cuidadosos. Tinham que ser. Para brasileiros naquela guerra, cada erro poderia confirmar os preconceitos de quem duvidava deles. Os alemães, entrincheirados nas montanhas,
haviam desenvolvido uma tática brutal: deixar as vilas parecerem vazias, esperar que patrulhas aliadas se aproximassem, então desencadear fogo de morteiros e metralhadoras a partir de posições elevadas perfeitamente camufladas. Era uma armadilha clássica, e Paulo, Antônio e Jonas caíram nela. Quando entraram na pequena praça da vila, entre casas de pedra com telhados de terracota destruídos por combates anteriores, o primeiro morteiro caiu a menos de 10 metros. A explosão jogou Jonas contra uma parede. O segundo morteiro acertou a casa onde Paulo e Antônio tentavam se abrigar, fazendo o teto desabar sobre eles. Metralhadoras MG-42 alemãs abriram fogo das colinas, varrendo a praça com suas rajadas características, aquele som terrível que os soldados aliados chamavam de Serra de Hitler. A patrulha americana, que deveria dar cobertura à distância, recuou sob fogo pesado. Quando o combate cessou, 2 horas depois, a vila estava em ruínas e envolta em fumaça. Os americanos relataram que os 3 brasileiros não poderiam ter sobrevivido. Mas Paulo recuperou a consciência no escuro, sob vigas de madeira e pedras, com um zumbido ensurdecedor nos ouvidos e um gosto de sangue na boca. Levou 15 minutos para conseguir se mover, mais 10 para empurrar os escombros e rastejar para fora. A primeira coisa que viu foi Antônio, sentado contra uma parede, segurando o ombro ferido, o rosto coberto de poeira e sangue. Pensei que tinha morrido, Antônio sussurrou, a voz rouca. Paulo não respondeu, apenas apontou para onde Jonas estava caído. Os 2 rastejaram até ele. O cearense estava vivo, mas inconsciente, com um ferimento feio na cabeça. Enquanto Paulo verificava o pulso de Jonas, ouviram algo que gelou o sangue deles. Vozes em alemão, vindas do outro lado da praça. Uma patrulha inimiga estava se aproximando para verificar os destroços. Os 3 brasileiros feridos, sem rádio, sem como pedir ajuda, estavam presos em território inimigo. E, tecnicamente, já eram baixas oficiais, homens que o exército acreditava estarem mortos. A decisão de Paulo foi rápida: arrastar Jonas para o porão de uma casa próxima e esperar o anoitecer. Antônio, mesmo com o ombro ferido, ajudou. Desceram uma escada estreita e se esconderam entre barris velhos e sacos de grãos mofados. Acima deles, as botas alemãs ecoavam no chão de pedra, enquanto a patrulha inimiga revirava os destroços. Um soldado alemão desceu parcialmente a escada do porão, iluminou com uma lanterna, mas não viu os 3 brasileiros encolhidos no canto mais escuro. Nichts hier, o alemão disse. Nada aqui. Quando os passos se afastaram, Paulo permitiu-se respirar. Mas a situação era desesperadora. Feridos, sem suprimentos, atrás das linhas inimigas, dados como mortos pelos próprios aliados. A lógica dizia para esperar e tentar atravessar as linhas à noite. Mas então escutaram outro som, vindo de algum lugar mais profundo no porão. Um choro abafado, feminino, tentando ser silencioso, mas traído pelo medo. Paulo e Antônio trocaram olhares. Antônio empunhou seu rifle com a mão boa. Paulo fez sinal para silêncio e avançou devagar na direção do som. No fundo do porão, atrás de uma porta de madeira meio apodrecida, encontraram 7 mulheres italianas. A mais velha com talvez 60 anos. A mais nova não devia ter mais de 16. Estavam aterrorizadas, abraçadas umas às outras, os rostos marcados pela fome e pelo medo. A mais velha, cabelos grisalhos presos num coque apertado, deu um passo à frente e disse algo em italiano que Paulo não entendeu completamente. Mas a palavra tedeschi era clara. Alemães. As mulheres estavam se escondendo dos alemães. Paulo levantou as mãos, mostrou a bandeira brasileira costurada no ombro de seu uniforme e disse devagar: Amici, Brasil, aliados. A velha senhora desatou a chorar. Uma das mulheres mais jovens, de olhos escuros e rosto fino, marcado pela privação,
Explicou em italiano, misturado com fragmentos de português que aprendera com imigrantes. Os soldados alemães em retirada estavam levando todas as mulheres jovens que encontravam para trabalho forçado ou coisa pior. Elas estavam escondidas naquele porão havia 3 dias, sem comida, com pouca água, esperando que a guerra simplesmente passasse por elas. A situação acabara de ficar infinitamente mais complicada. Paulo Mendes, professor primário de Belo Horizonte, agora comandava 2 soldados feridos, um deles ainda inconsciente, e 7 civis italianas aterrorizadas, todos presos atrás das linhas inimigas. O manual militar não tinha capítulo para isso. Os alemães patrulhavam a área regularmente. As linhas americanas estavam a pelo menos 3 quilômetros, através de terreno montanhoso, coberto de neve, campos minados e posições inimigas. E oficialmente, Paulo e seus homens estavam mortos. Ninguém viria resgatá-los porque ninguém sabia que precisavam ser resgatados. Antônio, sempre pragmático, resumiu: sargento, ou a gente morre aqui esperando, ou a gente morre tentando voltar. Paulo olhou para as mulheres italianas, para Jonas ainda desacordado, para Antônio segurando o ombro ensanguentado, e tomou a decisão que definiria o resto de suas vidas. A gente não vai morrer, e a gente não vai deixar elas morrerem também. Durante o dia, ficaram escondidos. Paulo usou o kit médico básico que trazia para limpar e enfaixar o ferimento de Antônio. Jonas finalmente recuperou a consciência ao entardecer, confuso e com dor de cabeça terrível, mas vivo. As mulheres italianas compartilharam um pouco de pão duro e água. A jovem, que falava algum português, que disse se chamar Giulia, explicou que a vila havia sido evacuada semanas antes, mas algumas famílias se recusaram a sair. Quando os alemães começaram a bater em retirada, ficaram violentos, desesperados. Giulia e as outras fugiram para aquele porão quando viram soldados da Wehrmacht arrastando 2 vizinhas para um caminhão. Elas nunca voltaram, Giulia disse, a voz quebrando. Paulo prometeu em seu português pausado que Giulia lutava para entender. A gente vai tirar vocês daqui. Palavra de brasileiro. Giulia traduziu para as outras. Pela primeira vez em dias, algo parecido com esperança apareceu naqueles rostos cansados. Curtiu o vídeo até aqui? Então deixa seu like para fortalecer o canal e ajudar mais pessoas a conhecerem essas histórias incríveis da FEB. E comenta aí, o que você faria no lugar do Sargento Paulo? Teria tomado a mesma decisão? Adoramos ler suas opiniões. Paulo elaborou um plano durante a noite. Não podiam se mover durante o dia, era suicídio. Mas à noite, com a neve caindo e a visibilidade reduzida, tinham uma chance. O problema era Jonas, que mal conseguia andar sem ajuda, e as mulheres, que estavam fracas pela falta de comida. Precisariam se mover devagar, em silêncio absoluto, através de pelo menos 3 quilômetros de terreno controlado pelo inimigo. Antônio, mesmo ferido, disse que conseguia andar. As mulheres italianas, quando Giulia explicou o plano, aceitaram imediatamente. Qualquer coisa era melhor do que esperar os alemães voltarem. A mais velha, que as outras chamavam de nona, avó, beijou a mão de Paulo e disse algo em italiano que Giulia traduziu. Que Deus proteja os soldados brasileiros. Paulo, que não era particularmente religioso, descobriu-se rezando baixinho enquanto checava sua munição. Tinha apenas 18 balas no rifle. Antônio tinha menos. Se encontrassem uma patrulha alemã, não teriam como vencer um confronto prolongado. A única opção era não serem vistos. Saíram do porão 2 horas depois da meia-noite. A neve caía forte, o que era bom para encobrimento, mas ruim para deixar rastros. Paulo ia na frente, Antônio atrás, Jonas no meio apoiado por 2 das mulheres italianas. Moviam-se em silêncio quebrado, apenas pelo vento frio das montanhas. Paulo usou as estrelas parcialmente visíveis entre nuvens para navegar,
lembrando do treinamento básico de orientação. Cada sombra podia ser um soldado alemão, cada som podia ser uma patrulha. Quando passaram por uma estrada onde marcas de lagartas de tanques eram visíveis na neve, Paulo fez todos se abaixarem e esperarem 15 minutos, apenas observando, garantindo que estava seguro. As mulheres italianas, apesar da exaustão e do medo, não fizeram um som. Júlia caminhava logo atrás de Paulo, ajudando a traduzir instruções rápidas para as outras. Ela é forte. Antônio sussurrou para Paulo em certo momento. Todas elas são... Paulo respondeu. 2 horas de caminhada os levaram até a borda de um campo aberto que Paulo reconheceu vagamente de mapas que havia estudado. Do outro lado, talvez a 1,5 quilômetros, estariam as linhas americanas. Mas entre eles e a segurança havia terreno completamente exposto, provavelmente minado, definitivamente coberto por metralhadoras alemãs posicionadas para pegar qualquer um tentando atravessar. Era impossível cruzar sem serem vistos. E então Paulo percebeu. Não precisavam cruzar ali. 0,5 quilômetro ao norte, segundo suas memórias dos mapas, havia um riacho que corria entre as montanhas, usado por patrulhas aliadas como rota de infiltração. Se conseguissem alcançar o leito do riacho, poderiam usá-lo como cobertura para se aproximar das linhas. Significava mais 3 ou 4 quilômetros de caminhada, mas através de terreno mais protegido. Paulo consultou Antônio. O gaúcho, mesmo com o rosto pálido de dor, concordou. Jonas, ainda tonto, apenas segurava firme nas 2 mulheres que o apoiavam. Júlia, quando Paulo explicou o novo plano, simplesmente disse: "Nós confiamos em você." Encontrar o riacho levou mais 1 hora, mas quando finalmente desceram para o leito rochoso, coberto parcialmente de gelo, Paulo sentiu o primeiro lampejo real de esperança. Ali, abaixo do nível do terreno, estavam protegidos de vistas diretas. O som da água correndo sob o gelo cobria pequenos ruídos de movimento. Avançaram em fila, Paulo ainda na frente, verificando cada curva antes de sinalizar para os outros seguirem. Foi então que escutaram as vozes, alemãs, vindas de cima, na margem do riacho. Paulo congelou, levantou o punho fechado, o sinal universal para parar. Todos se pressionaram contra a margem do riacho, tentando se fundir com as sombras. Acima deles, talvez a 5 metros, 2 vozes conversavam em alemão. Paulo não entendia as palavras, mas o tom era claro. Eram sentinelas entediadas, reclamando do frio, provavelmente fumando para passar o tempo. Se olhassem para baixo, para dentro do leito do riacho, veriam os brasileiros e as italianas imediatamente. Paulo segurou firme seu rifle, pronto para atirar se necessário, sabendo que o som de um disparo traria dezenas de alemães. Antônio, atrás dele, pensou exatamente a mesma coisa. Os 2 soldados alemães ficaram ali por 5 minutos, que pareceram 5 horas. Então, finalmente, se afastaram, suas vozes diminuindo até desaparecerem completamente. Júlia estava tremendo, e não era apenas pelo frio. Uma das outras mulheres, a mais jovem, tinha lágrimas congeladas no rosto. Nona fazia o sinal da cruz repetidamente. Paulo esperou mais 10 minutos antes de sinalizar para continuarem. Jonas sussurrou para Antônio: "Eu devia estar morto. A gente todos deveria." Antônio respondeu com um meio sorriso. "Então já morremos, o resto é lucro." Era humor de trincheira, a única forma de manter a sanidade quando tudo era loucura. Continuaram seguindo o riacho. A neve tinha parado, o que facilitava o movimento, mas também reduzia a cobertura. Amanhecer estava a talvez 2 horas de distância quando Paulo finalmente viu na distância, através da névoa fria da madrugada, algo que fez seu coração acelerar. Uma posição de metralhadora americana, reconhecível pelo formato característico do M2 Browning, protegida por sacos de areia. Tinham alcançado as linhas aliadas. Mas aproximar-se de posições amigas à noite era perigoso. Sentinelas nervosas
Atiravam primeiro e perguntavam depois. Paulo fez todos se abaixarem. Esperaram até que a primeira luz cinzenta do amanhecer começasse a clarear o horizonte. Então, deixando os outros protegidos no leito do riacho, Paulo rastejou para frente sozinho, levantando as mãos acima da cabeça, seu rifle deixado para trás. Quando estava a 50 metros da posição americana, gritou em português e depois em inglês: "Brazilian soldier, FEB, don't shoot." Soldado brasileiro, FEB, não atire. Houve movimento atrás dos sacos de areia. Uma voz americana gritou de volta: "Stop right there! Identify yourself!" Pare aí, identifique-se. Paulo parou, mãos ainda no ar, e gritou seu nome, patente e unidade. Houve uma pausa longa. Então a voz americana, agora confusa, gritou: "You're supposed to be dead, Sergeant. You were reported KA 2 days ago." Você deveria estar morto, sargento. Foi reportado como morto em ação há 2 dias. Paulo não conseguiu segurar uma risada cansada, quase histérica. "I got better." Eu melhorei. "And I brought company." E trouxe companhia. A confusão que se seguiu quando Paulo trouxe Antônio, Jonas e as 7 mulheres italianas para dentro das linhas americanas foi algo que os soldados americanos daquela posição lembrariam pelo resto de suas vidas. 3 brasileiros, dados como mortos, feridos mas vivos, acompanhados de civis italianas que haviam resgatado atrás das linhas inimigas. O tenente americano responsável pelo setor, um jovem de Ohio chamado Patterson, ficou olhando atônito enquanto chamava pelo rádio para reportar a situação. "Sir, you're not going to believe this." "Senhor, você não vai acreditar nisso." As mulheres italianas foram imediatamente levadas para uma estação médica de campanha, onde receberam comida, água e tratamento para desnutrição e exposição. Júlia, antes de ser levada, abraçou Paulo com força e disse em português quebrado: "Você salvou nossas vidas. Nunca vamos esquecer os soldados brasileiros." Paulo, embaraçado, apenas respondeu: "A gente fez o que tinha que fazer." Agora sim, se você chegou até aqui, é verdadeiro fã de história. Então se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo para que mais pessoas conheçam os heróis da FEB. E comenta: você acredita que histórias como essa merecem ser mais conhecidas no Brasil? Vamos espalhar essa história juntos. O retorno de Paulo, Antônio e Jonas para sua unidade foi celebrado com incredulidade e alegria. Seus nomes já haviam sido incluídos na lista de baixas, cartas já haviam sido enviadas para suas famílias no Brasil, informando suas mortes. Quando apareceram vivos, houve choro, abraços, homens crescidos sem vergonha de mostrar emoção. O comandante da companhia, capitão Almeida, de São Paulo, abraçou os 3 e disse simplesmente: "Brasileiros não morrem fácil." Mas a história se espalhou além da FEB. Os americanos, que ainda nutriam dúvidas sobre a capacidade brasileira, ficaram profundamente impressionados. O coronel House, comandante americano do setor, veio pessoalmente felicitar os 3. "Sergeant Mendes", ele disse através de um tradutor, "What you and your men did shows extraordinary courage and initiative. You have my respect and the respect of every American soldier in this sector." O que você e seus homens fizeram mostra coragem e iniciativa extraordinárias. Você tem meu respeito e o respeito de todo soldado americano neste setor. Era exatamente o tipo de reconhecimento que a FEB lutava para obter. Mas a história não terminou ali. Nas semanas seguintes, enquanto a campanha italiana avançava para seu fim inevitável, com a rendição alemã se aproximando, algo inesperado começou a acontecer. Júlia e 2 das outras mulheres italianas que haviam sido resgatadas começaram a aparecer na área onde a FEB estava acampada, trazendo comida que conseguiam reunir.
ajudando como voluntárias na estação médica, encontrando formas de retribuir aos homens que as haviam salvado. Júlia, particularmente, parecia procurar oportunidades para conversar com Paulo, melhorando rapidamente seu português através da prática constante. Antônio, o gaúcho, encontrou-se frequentemente conversando com uma das outras mulheres, Maria, que tinha olhos verdes e um sorriso que, segundo ele confessou para Jonas, fazia ele esquecer do ombro dolorido. Mesmo Jonas, ainda se recuperando dos ferimentos na cabeça, desenvolveu amizade próxima com a sobrinha mais jovem de Nona, uma garota chamada Lucia, que tinha 19 anos e sonhava em deixar a Itália destruída pela guerra. Os superiores na FEB observavam com uma mistura de diversão e preocupação. Relacionamentos entre soldados e mulheres locais eram complicados, criavam dilemas de regulamentos e futuro. Mas havia também algo profundamente humano naquelas conexões, algo que transcendia guerra, nacionalidade e circunstância. Giulia disse para Paulo, em uma tarde de abril, quando a primavera finalmente começava a derreter a neve das montanhas: "Você me deu minha vida de volta. Não só me salvou dos alemães, me deu razão para acreditar que ainda existe bondade no mundo." Paulo, desconfortável com declarações emocionais, respondeu apenas: "Eu não podia deixar vocês lá." Júlia sorriu. "Mas você podia. Seria mais fácil, mais seguro. Mas você não deixou. Isso significa algo." Paulo começou a perceber que ela não estava falando apenas sobre gratidão. Quando a guerra na Itália oficialmente terminou em maio de 1945, com a rendição alemã, a FEB começou os preparativos para retornar ao Brasil. Era um momento de alegria misturada com melancolia. Tinham sobrevivido, provado seu valor, trazido honra para o Brasil, mas também deixavam para trás amigos mortos, memórias traumáticas e, para alguns, conexões que haviam se tornado mais profundas do que anteciparam. Paulo Mendes teve que tomar a decisão mais difícil de sua vida. Júlia tinha deixado claro que queria ir com ele para o Brasil, se ele quisesse. "Não tenho nada aqui", ela disse. "Minha família foi morta pelos alemães. Minha vila está destruída. Mas tenho você, se você me quiser." Paulo levou dias para responder. Consultou Antônio, que admitiu estar considerando a mesma coisa com Maria. Consultou Jonas, que confessou que Lucia havia perguntado se poderia escrever cartas para ele no Brasil. Consultou até o capitão Almeida, que suspirou e disse: "Sargento, a guerra muda a gente. Se você encontrou algo bom no meio de toda essa loucura, não deixe ir embora." O processo burocrático para permitir que mulheres italianas acompanhassem soldados brasileiros de volta foi complicado. Envolveu papelada infinita, aprovações de múltiplos níveis de comando, garantias de intenções matrimoniais. Mas no final foi aprovado. Quando o navio transporte que levava a FEB de volta ao Brasil deixou o porto de Nápoles em julho de 1945, 3 mulheres italianas estavam a bordo. Júlia estava ao lado de Paulo na amurada, olhando a costa italiana desaparecer na distância. "Você está certa disso?" Paulo perguntou. Júlia segurou a mão dele. "Estou certa de você." No convés abaixo, Maria e Antônio conversavam sobre como seria Santa Maria, se ela gostaria do Rio Grande do Sul, se a família dele a aceitaria. Maria, pragmática, disse: "Se aceitarem ou não, a gente faz funcionar." Antônio amou ainda mais ela por isso. Jonas e Lucia trocavam cartas apressadas com a ajuda de um soldado que falava italiano, prometendo que ele voltaria para buscá-la assim que conseguisse estabelecer uma vida no Brasil. A chegada ao Rio de Janeiro foi triunfal. Multidões nas ruas, bandeiras brasileiras, gritos de "A cobra está fumando", o lema da FEB. As famílias dos soldados que haviam sido notificadas sobre mortes e depois informadas sobre os ressurgimentos estavam particularmente emocionadas. A mãe de Paulo, de Belo Horizonte, chorou tanto ao vê-lo vivo que não conseguiu parar por uma hora.
Quando finalmente se acalmou e Paulo apresentou Júlia, houve um momento de silêncio. Então a mãe dele abraçou Júlia e disse: "Você cuidou do meu menino?" Júlia, em português ainda hesitante, mas melhorando, respondeu: "Ele cuidou de mim primeiro." A mãe de Paulo olhou para o filho, para a mulher italiana ao lado dele, e disse: "Então vocês vão cuidar um do outro. É assim que deve ser." A família de Antônio em Santa Maria teve reação semelhante. O pai dele, estancieiro de poucas palavras, apertou a mão de Maria e disse apenas: "Se o Antônio te escolheu, é porque você presta." Para Maria, foi aprovação suficiente. Os 3 soldados brasileiros dados como mortos, mas que voltaram vivos, tornaram-se pequenas celebridades dentro da comunidade de veteranos da FEB. A história de como sobreviveram atrás das linhas inimigas, resgataram mulheres italianas e conseguiram voltar, foi contada e recontada, cada vez com pequenos detalhes adicionais. Os relatórios oficiais americanos mencionaram o incidente como exemplo da iniciativa e coragem excepcional das forças brasileiras. De documentos alemães, capturados posteriormente, revelaram que a unidade da Wehrmacht, responsável pelo setor onde Paulo, Antônio e Jonas foram dados como mortos, havia reportado atividade inimiga inexplicável naquela noite, sem saber que eram 3 brasileiros feridos e 7 mulheres assustadas passando pelas suas linhas. A ironia não se perdeu em ninguém. Os mesmos alemães que subestimaram os brasileiros ao longo da campanha nem perceberam quando foram burlados por apenas 3 deles. Paulo Mendes voltou a ser professor em Belo Horizonte. Casou-se oficialmente com Giulia em uma cerimônia que misturou tradições brasileiras e italianas. Tiveram 4 filhos. Giulia tornou-se conhecida no bairro por fazer a melhor pasta da cidade e por contar histórias sobre a guerra para qualquer um que quisesse ouvir, sempre enfatizando a coragem dos brasileiros que a salvaram. Paulo raramente falava sobre a guerra, como muitos veteranos, mas em ocasiões especiais admitia: "A guerra me tirou muito, mas me deu Giulia. Não sei se foi um bom negócio, mas foi o negócio que a vida me ofereceu." Antônio e Maria estabeleceram-se na estância da família dele. Maria adaptou-se surpreendentemente bem à vida no Pampa Gaúcho, aprendeu a montar cavalo, chocou os vizinhos ao usar bombacha, conquistou o respeito da comunidade pela sua ética de trabalho. Ela e Antônio tiveram 3 filhos que cresceram bilíngues, falando português e italiano, carregando em si a união de 2 mundos unidos pela guerra. Jonas Oliveira cumpriu sua promessa. Trabalhou 2 anos como lavrador no Ceará, economizou cada centavo, conseguiu passagem de navio para a Itália e voltou para buscar Lucia. Casaram-se em Nápoles e voltaram juntos para o Brasil. Estabeleceram-se em Fortaleza, onde Jonas trabalhou na construção civil e Lucia abriu uma pequena costureira. Os 3 casais mantiveram contato ao longo dos anos, reunindo-se ocasionalmente em encontros de veteranos da FEB, suas esposas italianas, formando seu próprio grupo de amizade, unidas pela experiência singular de terem sido resgatadas por brasileiros e construído vidas em uma terra completamente diferente da sua. Em uma dessas reuniões, nos anos 60, Giulia comentou: "As pessoas acham que a guerra só traz morte e destruição. E traz. Mas às vezes, no meio de toda aquela loucura, também traz vida. Nós somos a prova." Maria concordou. Lucia apenas sorriu e segurou a mão de Jonas. A história dos 3 soldados brasileiros dados como mortos, que voltaram com mulheres italianas salvas, nunca ganhou grande destaque nos livros de história oficiais. Foi ofuscada por batalhas maiores, por nomes mais famosos, por estatísticas que pareciam mais impressionantes. Mas nas comunidades onde Paulo, Antônio e Jonas viveram, nas famílias que construíram, nas gerações que vieram depois, a história permaneceu viva.
Os netos de Paulo aprenderam italiano com Giulia antes de ela falecer nos anos 90, uma senhora de quase 90 anos que ainda fazia o sinal da cruz quando via a bandeira brasileira. Os filhos de Antônio cresceram ouvindo Maria contar sobre aquela noite terrível no porão, esperando que os alemães as encontrassem, e então os brasileiros feridos aparecendo como anjos improváveis de salvação. Os descendentes de Jonas carregam sobrenomes italianos e brasileiros, símbolos vivos de uma conexão forjada nas piores circunstâncias, mas que produziu algo belo. Talvez a maior ironia seja que os alemães, e mesmo alguns aliados americanos que duvidaram dos brasileiros, nunca souberam da história completa. Nunca souberam que 3 homens que deram como mortos não apenas sobreviveram, mas completaram uma missão de resgate que nenhum manual militar teria prescrito. Nunca souberam que aqueles mesmos soldados que subestimaram carregavam não apenas habilidade militar, mas algo mais fundamental: humanidade, coragem moral, recusa em abandonar quem precisava de ajuda, mesmo quando teria sido mais fácil e seguro fazer isso. Esses eram os valores que a FEB levou para a Itália, valores que não aparecem em relatórios de batalha, mas que definiram quem aqueles homens eram. E no final, foram esses valores, não o equipamento americano ou o treinamento militar, que fizeram a diferença entre vida e morte, desespero e esperança, para 7 mulheres italianas que nunca esperaram que sua salvação viesse de soldados de um país do qual mal haviam ouvido falar. Quando Paulo Mendes faleceu em 1989, Giulia colocou na lápide dele uma inscrição simples: soldado brasileiro, professor, marido, pai. Herói que nunca se chamou de herói. Na cerimônia, um oficial da reserva que havia servido na FEB fez uma homenagem. Paulo representou o melhor da Força Expedicionária Brasileira. Não apenas lutou bravamente, mas lutou com compaixão. Provou que soldados brasileiros eram tão bons quanto quaisquer outros no mundo, e talvez, em algumas coisas, melhores. Giulia, já idosa, mas com os olhos escuros ainda brilhantes, ouviu em silêncio. Depois, ao deixar o cemitério, comentou para um dos filhos. Ele ficaria embaraçado com esse elogio, mas era verdade, era tudo verdade.